Olá, tudo bem com vocês? Tá lembrado de mim? Sou Isabel Marques e ajudo professores a se prepararem para as suas aulas de musicalização infantil. Então, antes de nós conversarmos a bater mais um papo sobre musicalização infantil, eu gostaria de te pedir que fizesse a gentileza, se você gostar desse conteúdo, você curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Nós temos conversado ultimamente aqui bastante sobre musicalização. Temos trocado algumas ideias. Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha lá. Nós já falamos sobre formações musicais, nós já falamos sobre atividades rítmicas, falamos sobre a importância da musicalização no processo de formação do indivíduo e também mostrei para vocês como construir algumas partituras divertidas para serem tocadas, pelos sinos, handbells, e tantos outros. Tá bombando um vídeo aí da Semana das Crianças, onde eu dei algumas atividades, algumas propostas, sugestões de atividades bem divertidas que você pode fazer com as suas crianças para quebrar um pouco a rotina, onde você vai estar desenvolvendo nelas a acuidade auditiva, a destreza do raciocínio, a rapidez, do raciocínio, além de trabalhar a memória auditiva, a atenção, a concentração, o interesse das crianças. Bom, vamos pensar um pouco sobre a minha história. Na verdade, eu vou mostrar para vocês quem é Isabel Marques, quem é essa professora que de repente apareceu no YouTube. Hoje o nosso objetivo de estar aqui é isso, que vocês conheçam um pouco sobre a minha trajetória como educadora musical. Eu sou formada pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro em Música Sacra e Educação Musical. Eu trabalho com crianças já há bastante tempo, há mais de 7 anos. Comecei dando aula em oficinas, em espaços não formais de aprendizagem, porque nós atuamos em diversas áreas, Mas muitos podem serem este caso, de não ser formado, mas já é um músico e pode ter sido convidado para trabalhar numa oficina de música, numa igreja, com um grupo de crianças ou até grupo de adultos, com atividades de música ou atividades de musicalização. Eu comecei bem novinha assim, porque eu sou pianista, estudo piano desde muito cedo, E comecei a tocar e comecei a ser chamada para dar aula do instrumento e também para trabalhar com grupos de musicalização, Em igreja e em projeto social também, em oficinas de música, não só na igreja, em escolas também. E ali eu desenvolvi o meu trabalho com as atividades de musicalização. Eu pensava muito, como chegar para esse grupo, como chegar no meu espaço de atuação, o que eu vou fazer, o que eu preciso dar, o que não pode faltar, ou o que tem que sempre ter no meu planejamento. E eu tinha muita dificuldade, porque você que é um educador sabe disso também, que a gente não consegue muitos materiais assim, ou melhor, a gente não consegue algo muito sistematizado. A gente tem muitos materiais soltos, mas a gente não tem conteúdo programático, vamos dizer assim, a gente não tem um planejamento, nada assim muito sistematizado, E aí a gente, nesse primeiro momento, no início, a gente fica com um pouco de dificuldade, Como que eu vou montar esse meu planejamento? Que assuntos precisam ter, Que atividades, que conceitos musicais, entre outros, eu posso trabalhar, e a gente fica meio perdido, E é por isso que esse canal existe, para a gente pensar junto um pouco sobre todos esses conceitos musicais, Sabemos que musicalização não é brincadeira, não é uma aula recreativa apenas, em que as crianças vão brincar, mas não. Ela tem um objetivo, objetivos musicais, objetivos sociais, objetivos cognitivos, muito sérios a serem
trabalhados, né, assuntos, conceitos nessas áreas, nessas instâncias muito sérios, psicomotores a serem trabalhados, e as atividades, apesar de serem divertidas e lúdicas, tá? Elas são brincadeiras muito sérias que visam esse desenvolvimento global da criança, tá? Atingir, afetar a criança positivamente, né? Nessas áreas, tá? Musical, social, psicomotora, cognitiva e afetiva. E aí eu comecei com esses grupos desde muito nova. Trabalhava nessas oficinas de música até que eu senti a necessidade de procurar realmente uma faculdade. Me formei em educação musical, sou pianista profissional e na pandemia criei a minha própria escola de música, Marques Copley, ensinando musicalmente. Sou casada com um músico também, professor de flauta, um flautista, e juntos nós montamos o Marques Copley ensinando musicalmente no ano da pandemia. Eu já trabalhava em escola de música, nós somos do Rio de Janeiro, no centro de Nova Iguaçu. Então, se você deseja procurar a minha história, eu desenvolvi todo um trabalho na Alegre Academia de Artes aqui em Nova Iguaçu, na qual também sou professora. E da pandemia para cá, com o advento mais forte, né, dessa questão do ensino à distância, assim eu pude receber muitos alunos nessa nova modalidade que é do ensino semipresencial, onde os alunos estudam à distância, mas têm os seus encontros presenciais pré-agendados. E aí eu dou aula, e meu esposo também, neste curso Marques Copley ensinando musicalmente, nesse ensino semipresencial dos instrumentos flauta doce e transversa, piano, leitura musical, percepção musical, capacitação e consultoria, tá? Então nós somos do Rio de Janeiro, 21 997 39 12 29, e oferecemos esses cursos que eu citei. Então, eu me formei na Faculdade Batista do Rio de Janeiro como educadora musical e também formada em música sacra. Tenho a habilitação para trabalhar na condução, na gestão da música eclesiástica, da música voltada para a igreja. E como eu disse, eu comecei muito nova, trabalhando com oficinas, trabalho na Alegro como professora de piano. Formei esse curso, montei esse curso da pandemia para cá, tenho mais de 10 alunos e mais de 7 anos de experiência ensinando piano e leitura musical para esses alunos. Mais 7 anos como educadora. Desses 7 anos eu atuei em escolas, tá? Em escolas da rede privada, trabalhando com educação infantil. Lá eu tinha as minhas turmas de educação infantil. Por isso, eu resolvi montar toda uma estrutura para o curso de musicalização infantil. E desde lá para cá, eu tenho tido um desejo muito grande, meu coração pulsa, bate muito forte por esse assunto, musicalização, que vai além da musicalização infantil, mas musicalizando também adultos, musicalizando idosos, porque eu sei o bem que a musicalização faz na vida de uma pessoa. Como diz Elsa Lakshevitz, que pessoas que são submetidas à musicalização se tornam indivíduos melhores para a sociedade, porque ela trabalha nessas 3 instâncias, no cognitivo, no psicomotor e no afetivo. Contribui muito para a formação integral do indivíduo e deve ser feito de maneira correta, de maneira sistematizada. Você precisa procurar sempre se capacitar. Se você ainda não tem a formação básica, você precisa procurar, tá? Então eu já vou deixar algumas dicas com vocês, já que vocês conhecem um pouco da minha história como educadora musical, pianista, professora de piano e fundadora do Marques Copley ensinando musicalmente. Eu quero deixar algumas dicas para vocês, tá? Se você não tem formação e trabalha em algum espaço não formal de aprendizagem com alguma oficina de musicalização, procure o quanto antes. Existem muitas faculdades espalhadas no país para que você possa fazer a licenciatura.
Lá você vai fazer a licenciatura em música, vai te formar, vai te habilitar como professor de musicalização, tá? Onde você vai aprender sobre o desenvolvimento, as fases do desenvolvimento da criança, tá? O desenvolvimento da aprendizagem, tudo isso, a psicologia infantil, você vai aprender sobre as leis, sobre o BNCC, você vai aprender sobre as faixas etárias, tá? Vai aprender sobre os educadores musicais, todos de primeira geração, os demais educadores musicais, as metodologias ativas, tá? Vai estudar sobre legislação, tudo que envolve a formação do educador musical. Então a primeira dica é, se você ainda não é, procure uma faculdade para fazer a licenciatura, tá? Uma outra coisa, se você ainda não é formado, uma dica importante, seja um músico, tá? Um bom músico instrumentista. Como assim? Há a possibilidade de não ser instrumentista? Tem muitas pessoas que se formam em educação musical, mas não dominam um instrumento, arranham diversos instrumentos. Eu não acho isso bacana. Eu tenho filhos e que estudam em escola. Eu logo procuro saber se aquele professor de musicalização é um bom instrumentista. Isso é muito importante para o desenvolvimento das aulas, o desenvolvimento das crianças. O professor, ele precisa ser um músico instrumentista de excelência. Seja o piano, seja o violão, tá? Mas ele precisa dominar um instrumento. Então fica essa dica, se você não é formado, comece estudando, procure uma licenciatura, mas em paralelo um curso de instrumento para você se desenvolver. Se já é formado, mas não é um músico instrumentista, né, com excelência, procure, ainda dá tempo de você estudar o seu instrumento, preferencialmente um instrumento harmônico, porque ele te dará toda uma base, tá, para as suas aulas, preparo das suas aulas e execução também das suas aulas, tá? Um instrumento harmônico. Seja bom num instrumento. Existe um papo nas universidades que todo mundo se acha muita coisa porque é bacharel. Alguns se acham muita coisa porque são bacharel. Bacharel em piano, bacharel em trombone, bacharel em canto. E o professor, ele é o bacharel em quê? Ele é bacharel em educação musical. Legal, isso é muito bacana. Nós somos especialistas na parte do ensino, mas nós lidamos com música. Então, não precisamos necessariamente ser bacharéis, não precisamos ser bacharel no instrumento ou uma pianista como eu sou, uma pianista profissional, mas você pode sim tocar cada vez melhor o seu instrumento de preferência, tá? O seu instrumento que você utiliza nas suas aulas, você pode muito bem ser um músico instrumentista com excelência. Fica essa dica. Uma terceira dica e última é sobre networking. Todo mundo fala sobre networking hoje em dia. Você precisa estar ligado a uma rede de professores, tá? Procure grupos, procure andar com professores, tá? Seja por WhatsApp, por Telegram, não sei de que maneira, mas você pode procurar aí grupos, tá? Uma rede onde você tenha professores de educação infantil de um modo geral e de professores de musicalização. E uma outra coisa, seja pesquisador, estudante, tá? Das metodologias ativas, tá? Das metodologias mais recentes, acompanhando tudo. Nós somos educadores, tá? Nós fugimos de regras, fugimos de fórmulas, na verdade. Segundo uma educadora muito famosa, como Mônica Koropos. Fugimos de receitas, de fórmulas prontas, mas nunca de princípios. Então, guarde essas 3 dicas para você, que com certeza você vai ter êxito aí, sucesso nas suas aulas de musicalização. Lembrando que você é um formador, que você precisa entrar na sala de aula ou na sua oficina ou no seu coro ou em qualquer espaço de aprendizagem de música, de ensino de música. Você precisa entrar com essa ideia fixa de que você é um formador e você está contribuindo para o desenvolvimento total, global, integral daquele indivíduo, ok? Bom, se você ficou em dúvida em relação a ensinando musicalmente, eu vou te explicar rapidamente antes de eu me despedir de vocês nesse vídeo. Vocês que são educadores, com certeza já ouviram
essa frase ensinando musicalmente, porque nós lembramos do nosso querido, nós lembramos de Swanvik, né? E aí eu propus esse ensinando musicalmente, por quê? Porque você pode ensinar música sem ser de forma musical. Já viu aqueles professores chatos tradicionais que só cobram dos alunos, colocam uma série de, enfiam, desculpa a palavra, conceitos e teorias e muitas informações na cabeça dos alunos, conceitos musicais, mas não desenvolvem nos alunos a questão auditiva, a percepção, a sensibilidade musical, a vivência musical, não promove para esses alunos uma vivência musical? Existe isso ainda muito por aí, não era só no passado não, tá? Mas nós não somos assim, nós precisamos ser uma geração de educadores que ensine musicalmente, tá? Faça com que os alunos aprendam música com música por música, tá? Então, por isso que nós ensinamos, porque eu acredito muito naquele conceito de Rubem Alves, que diz que se você for começar a ensinar a uma criança a arte da jardinagem, você jamais deve começar apresentando-lhe as ferramentas, mostrando a tesoura, o alicate, para que serve, senão a criança vai ficar assustada, ela não consegue nem segurar um alicate daquele, ela pode se cortar, ela não tem habilidade, não tem destreza, não tem habilidade, não tem coordenação ainda direito para lidar com aquelas ferramentas. Vão ser só ferramentas. A mesma coisa é a teoria musical. Os conceitos musicais por si só são ferramentas que de nada servem, tá? Então, Rubem Alves vai dizer que se você quer começar a ensinar a arte da jardinagem, você precisa fazer essa criança passear por esse jardim, sentir o cheiro das flores, da terra, mexer na terra, sentir, mexer na terra, mexer nas plantas, mexer nas flores. Com o próprio tempo, essa criança, ela vai querer, sim, descobrir como se utiliza aquelas ferramentas que, na verdade, são facilitadores. Serão ferramentas que irão ajudá-la nesse processo do desenvolvimento dessa arte. A mesma coisa é com a música. Por isso que nós ensinamos musicalmente, nós ensinamos com vivência musical, colocando a mão na terra, vivenciando música, sentindo música, desenvolvendo sensibilidade, improvisação, criação, para a gente inserindo a teoria, essas ferramentas, né, musicais, elas vêm junto, elas vêm para somar e são facilitadores nesse processo de desenvolvimento dessa arte que é a música, tá? Por isso que nós ensinamos musicalmente. Fica aqui um pouco da minha trajetória como educadora musical. Se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, entre em contato comigo. Nós somos Marques Copler, nós temos uma página no Instagram, temos uma página no Facebook, estamos aqui também no YouTube, sempre à disposição. E mais uma vez, muito obrigada por me ouvir.